E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Novamente, duas matérias, tá? Primeiro é o aumento da energia já vigorado no Japão, tá? Já começou a valer esse mês. E a segunda matéria que é a nata do dia, o que é? Um novo cartão My Number. Sim, o governo japonês vai emitir um novo cartão My Number. Então, se você já fez o cartão My Number, tá? Terá que renovar. Achou que fosse escapar disso, né? Não, vai ter que renovar o cartão My Number. Eu já vou trazer isso para você, tá? Mas vamos lá. Vou começar pelo aumento de energia que saiu até nas mídias, tá? Por que eu vou começar por ela? Porque o aumento, eu acredito que é muito alto. Só para você ter uma ideia com base de comparação. O aumento mais alto da conta de energia vai ser em 2.700 ienes, que você vai ouvir ali daqui a pouco. Tem locais que vendem um saco de arroz de 10 quilos por menos que isso. 2.300, 2.500. Tá um saco de 10 quilos que dá para a pessoa comer o mês inteiro. Então já dá para você ter uma ideia de quão esses aumentos vão minar o poder de compra das pessoas. Então a pessoa, em vez de comprar um saco de arroz para ela comer, ela terá que pagar a conta de energia. Com base de comparação bem esdrúxula, tá? Para as pessoas terem noção da realidade do que está acontecendo. Tá? Mas vamos lá, olha só. 今日から6月、電気料金が値上げです。大手電力10社のうち、東京電力や東北電力など7社は、家庭向けで契約者が多い規制料金を今日の使用分から値上げ。料金は値上げ前と比べますと、およそ880円から2700円余り値上がりすることになります。Então já dá para... Eu não posso colocar mais, até porque tem aquela parte do uso justo. Se você colocar um trechinho pequeno, o YouTube até libera. Mais que isso, passou de certos segundos, ele já dá strike. Tá? Então tem que se tomar cuidado, e é isso que eu procuro trazer para você com um certo cuidado, tá? Porque eu ainda estou com flag valendo de tempos atrás. Por quê? É aquela velha história. Existem certas matérias que acontecem aqui no Japão que o YouTube não aceita. Aí se vai alguém lá e denuncia aquela matéria e o denunciante fala que aquilo ali não existe e o YouTube acata que aquilo ali não existe, e eu me lasco. Só que aquela velha história, a matéria que eu havia soltado, ela existia, tá aqui no Japão, não vou falar o que é, os mais antigos de canais devem se lembrar. A matéria existia, mas se a OMS falar que não existe, isso não existe. Independente de ser realidade em qualquer outro país. Tá? Mas, sabe como é que é? Por isso que eu acho que tem hora que... Não, deixa eu ficar quieto, tá? Boca calada não entra mosquito. Mas vamos lá. Você vê que tem hora que eu fico até muito indignado com certas coisas, né? Por causa do tamanho da hipocrisia que as empresas têm, né? Ah, eu posso censurar uns, mas eu não posso ser censurado. Então já dá para você ter uma ideia do tamanho da hipocrisia que existe por trás aí. Mas vamos lá. Tá? 7 grandes empresas de energia elétrica, incluindo a Tokyo Electric Power, a famosa TEPCO, tá? Pediram os aumentos e o governo concedeu esses aumentos. Aí, para fazer um resumão, aqui vai ficar o seguinte. A Tokyo Electric Power é a que vai ter o menor aumento, em 881 ienes, tá? E o uso médio dela, esse uso médio é o uso estimado pelas empresas, tá? Que é os lares, que as casas do Japão têm de uso médio. Vai ficar em 7.690 ienes, tá? O mais baixo. Aí depois aí vem Hokkaido com 1.518 ienes, o aumento de 1.518 ienes, e o uso médio vai para 8.299 ienes. A Tohoku Electric Power com um aumento de 1.621 ienes, que o aumento vai para 7.833 ienes. Aí vem Hokuriku Electric Power, que o aumento vai para 2.196 ienes, com um uso médio de 6.786 ienes. A Chugoku Electric Power com um aumento de 1.667 ienes, com uso médio para 7.720 ienes. Tá? A Shikoku Electric Power com 1.783 ienes, que o uso médio vai para 7.345 ienes. O Okinawa
com 2.771 ienes, que é o aumento mais alto, que o uso médio vai para 9.265 ienes. Esse uso médio é o seguinte, é só uma estimativa, tá, de uso. Claro que essa conta pode ficar a mais ou a menos. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que se você gastar menos, você vai ficar abaixo disso. Se você gastar mais, vai ficar acima disso. Não podemos esquecer também que agora o governo japonês está subsidiando o quilowatt-hora. Em 7 ienes o quilowatt-hora. E ele reduziu também a taxa de energia renovável. Só que ambas as taxas vão ser retiradas em setembro. Então você coloca aí esses aumentos aqui, mais a retirada da ajuda do governo, da energia renovável, mais o subsídio de 7 ienes por quilowatt-hora. Então já dá para você sacar que em setembro vai vir um outro aumento aí também. Tá? Então segura a onda nos gastos, já vai reformulando seus gastos aí, para você não ser pego lá na frente. É igual que eu falo em relação às políticas sociais. Eu já falei num outro vídeo, vou falar nesse também, tá? Que é a seguinte: política social de governos passados, a conta está aparecendo agora. E a conta que o Kishida está fazendo agora, de políticas sociais, vai aparecer lá na frente. Por que eu falo conta? Porque quando o governo japonês começou com essas ideias de políticas sociais, atrás de políticas sociais, eles se esqueceram de fazer políticas econômicas financeiras. Então, são políticas que o Japão tem feito ao longo dos anos, que só escoam dinheiro e não tem políticas para atrair dinheiro para o Japão. A única coisa que o Japão basicamente ele fez por causa do nome dele é o turismo. Outras coisas são algumas joint ventures, alguma outra coisa assim, não de grande expressão. Tá? Então você vê que as políticas econômicas e financeiras do Japão são muito pequenas em comparação à quantidade de dinheiro que ele está jogando por aí. Não, ele jogando, fala assim, jogando mesmo. Que ele, igual você vê que ele deu dinheiro para o Sudão. Como se o Japão tivesse algum problema tivesse alguma coisa com o problema do Sudão. Ai, japonês, você não tem empatia com o Sudão? Não tenho. Porque o povo daqui está se lascando. Aí você vai descobrir um santo para cobrir o outro. Faz sentido um negócio desse? Não faz. Aí ele tira do povo dele para dar para um outro povo que nem sabe da existência dele. É uma política inteligente? Não, é uma política burra. Só para falar para os outros países que o Japão é bonitinho. Da mesma forma que a China joga na cara do Japão até hoje o problema da Segunda Guerra. Que quando o Japão invadiu lá. A China joga na cara do Japão isso até hoje. Você toma cuidado com o que você está fazendo, que você já fez merda no passado em relação à parte bélica. A China joga isso na cara do Japão até hoje. Coreia do Sul também. Só que a Coreia do Sul joga agora de uma forma um pouco mais sutil. Tá? Porque eles estão tentando reatar a amizade. A Coreia do Sul e o Japão. A China não. A China está um pouco se fudendo pro Japão. Desculpa o termo. Então ela joga na cara mesmo. Vocês estão fazendo tal política, isso vai dar problema para vocês. E aí? Tá? Então você vê que o Japão está fazendo políticas sociais que, vai dar problema lá na frente? Vai. Não vai ser término de guerra, tá? Que vai melhorar, que vai acabar com esse problema. Ele vai diminuir esse problema. É a mesma coisa. Japonês, tem chance do Japão voltar a ter a deflação no Japão? Tem. A chance existe. Só que existe uma série de fatores para isso acontecer. Só que essa série de fatores, pelo que está acontecendo no mercado externo e no mercado interno, a probabilidade é zero disso acontecer, pelo menos por enquanto. Principalmente com essas políticas que o Kishida está fazendo. A chance disso voltar é quase zero. Se não falar zero, o que é 0,1%, 0,2%? É uma chance muito pequena, pelo menos para o meu ponto de vista, disso voltar. Tá, porque você vê, vou dar 2 exemplos. Estados Unidos. Os Estados Unidos não cooperam para a deflação do Japão. Isso para começar.
Isso de forma indireta, não falo nem de forma direta, de forma indireta. Porque essa merda que eles fizeram com a parte dos títulos, desculpa o palavreado, porque tem hora que a gente fica indignado, essas porcarias que eles fizeram na parte dos títulos, tá afetando o Japão. De forma direta, de forma indireta. Tá? Guerra da Ucrânia também, tá afetando de forma direta, de forma indireta. Tanto que já vi um retardado da ONU falar que o Japão deveria aceitar refugiados à vontade. Sendo que o Japão não tem problema, né? Por que a ONU não cria um país para ela? É muito fácil vir um diplomata da ONU, ó, pega os problemas do mundo para você. Então já dá para você. Isso aí da forma que o Kishida é meio tantã, ele é capaz de ele acatar essa ideia. E nisso vai aumentar o quê? Mais os gastos do Japão com o povo dele se lascando. Japonês, você tem empatia zero em determinadas coisas sim, tá? Porque se a gente misturar financeiro e social, dependendo, às vezes a conta não bate. Tá? E se você quer sobreviver na parte financeira, às vezes você não pode ter muita empatia. Se você tiver muita empatia, seu financeiro vai lá no pé. Aí você se lasca e a outra pessoa também se lasca junto. Então nós temos que ser muito frio em determinadas coisas. Não mistura para parte financeira com parte social. Se você tentar misturar, você sabe as políticas que dão. E os exemplos que aconteceu no mundo afora não foram bons. Na parte de política social misturado com economia. Por isso que muita gente, capitalismo é frio. Já deu para você sacar o porquê que é. Tá? Mas vamos ao My Number aqui. Tá? Chega de filosofia, tá? Nessa parte, porque senão a gente vai longe. Tá? A fim de realizar uma sociedade digital, tá? A Agência Digital do Japão compilou um plano de revisão para o plano de prioridades que o governo deve trabalhar. Então já vê que eles já estão trabalhando nesse novo My Number. Tá? Você vê que o governo japonês está muito à toa. Por que eu falo esse tipo de coisa? Quando o governo Kishida quando o Kishida ele estava naquela campanha eleitoral para virar primeiro-ministro, uma das metas dele de campanha, isso todo mundo já esqueceu, tá? Pelo visto todo mundo já esqueceu, que era o quê? O Kishida ele prometeu 5G no Japão inteiro, de cabo a rabo, de norte a sul, leste a oeste, tá? Com cabo submarino, de forma o 5G para todo lado. Pergunta se isso está perto de acontecer. Muito pelo contrário. Tá? Tanto que ele estava vendo um leilão de banda até tempo atrás. Só para vocês terem ideia que esses planos de 5G para o Japão inteiro não estão seguindo em frente. Tá? Mas, continuando aqui. O governo está formulando um plano prioritário e a realização de uma sociedade digital. E a agência digital compilou recentemente um plano revisado. Então você vê que eles já estão dando como é que fala assim, prosseguimento ao novo cartão My Number. De acordo com o cartão My Number, que começou a ser emitido em 2016, tá? Isso quando começou a ideia do My Number, terá que ser renovado por quem adquiriu o cartão My Number, pelo que se pretende introduzir um novo cartão My Number em 2026. Então você vê que quem tirou o cartão My Number, nesse interim, tá? Vai ter que renovar o cartão My Number em 2026. O que não é o meu caso, porque eu não tirei o cartão My Number ainda. A segurança será maior do que os cartões atuais, como o sistema de antifalsificação. Por que disso? Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu venho relatando uma série de problemas com o My Number. Pessoas que estão recebendo dinheiro de outras. Aí os governos falam, mas ele inseriu os dados errados. Não faz lógica. Quem trabalha a computação sabe que isso não faz lógica. Essa inserção de dados errados. Tá? Então você vê que existe muita mentira por trás que eles falam que são erros. Tá? Então está havendo fraude? Está havendo fraude. Só que se o governo falar assim, meu sistema foi hackeado, ou alguém do governo está ganhando dinheiro nas costas dos outros, o cartão My Number perde totalmente a credibilidade. O Kishida veio a público pedir desculpa por causa do cartão My Number, só para vocês terem ideia. E ele deu uma bronca no Taro Kono, por Taro Kono resolver o problema do cartão My Number, que é o ministro digital. Então já dá para você sacar por A mais B que houve muita coisa errada por trás. As minhas suspeitas estavam certas ali,
Tá? Só que é aquela velha história. Se o governo falar certas coisas, a credibilidade do cartão My Number ele vai pro chão. Então você vê que a segurança será maior do que os atuais, do que dos cartões atuais, como sistema de antifalsificação. Sinal que você que tirou o cartão My Number vai ter que renovar o cartão My Number em 2026. Mais trabalho para você. Tá? Atualmente, o cartão contém informações como sexo, data de nascimento, endereço, etc. Mas examinaremos cuidadosamente as informações a serem inseridas, deixando a função, né, de comprovação da identidade da pessoa. Como é que eles vão fazer isso? Só Deus sabe. Porque geralmente precisa de uma foto ali e alguns dados na frente para não ter que ficar acessando QR Code. Tá? Senão você vai ter que dar lá para a pessoa acessa o QR Code e ela vai ver toda a sua vida destrunchada ali. Coisa desnecessária. Tá? Eu falo isso, tipo de coisa aqui, porque o governo japonês parece que ele está começando a aprender programação agora. Né? As empresas que prestam serviço para o governo japonês. Porque é um tal de cyberataque, governo cair, hospital cair, sistema cair, que praticamente parece que praticamente o Japão tem segurança zero nessa parte de internet, tá? Mas, né, da mesma forma que os programadores ali, que eles vão bolar a parte de proteção. E se não bola, já viu, né? Mas continuando ali. Ah, japonês, mas tem antivírus para isso? Não, nem tudo é antivírus. Tem muito sistema aí, como é que se fala assim, que o próprio sistema ele tem que ter sistema de autenticação e etc. Da mesma forma que tem sistemas que eles deixam o sistema de login, tá, com um tempo muito curto, porque se a pessoa ficar ausente ali, ele fecha o sistema de login. Aí tem que colocar o login de novo para a pessoa entrar. Então, nesse caso, contra hacking por login, é uma melhor coisa. Tanto que um dos critérios para a pessoa conseguir a monetização no YouTube é ter a autenticação em 2 fatores. Se ela não tiver, as novas, como é que se fala assim? As novas monetizações elas são barradas. Então você vê que até o próprio YouTube ele está tentando forçar também. Só que, claro que existem problemas alheios, igual no caso o próprio usuário ali. Tá? A gente fala usuário porque é um linguajar, no caso assim, um jargão de quem trabalha na área de computação. Para, como é que fala assim, a pessoa final, o consumidor final, no caso, o usuário. Então, às vezes, o grande problema não é também da pessoa que fez o programa ou da parte de segurança do antivírus, nem nada. O grande problema é o próprio usuário, que cai em sistema de phishing ou alguma outra coisa. Tá? Acaba baixando programa que não deve, instalando coisa que não deve no computador. Tá? Então a própria falta de informação do próprio usuário ali já leva a deixar um sistema que, entre aspas, é seguro, inseguro. Por isso que certas informações e conhecimentos são, como é que se fala assim, primordiais hoje em dia. Mas as pessoas não dão atenção. Só que nisso, na hora que cai no problema, chora lágrimas de sangue. E aí? Mas continuando aqui. Tá? Por isso que eu só dei aquela explicaçãozinha para ressaltar aqui. Nem tudo é problema do governo. Tá? Tipo, na parte de programação. Igual, por exemplo, na parte de inserção de dados, o grande problema foi do cara que estava ali fazendo inserção de dados. Tá? Então, se o cara queria ganhar dinheiro fácil, dependendo, era só colocar o número da conta bancária dele ali. Claro que se ele fizesse isso, ia dar muito na cara. Tá? Mas você vê que houve mais de 113 casos de pessoas que perderam dinheiro e relataram para o governo. Você vê que 113 casos são muitos casos, não são poucos. Tá? Mas vamos lá. Além disso, em relação à unificação do cartão My Number e a carteira de motorista, tá, que está prevista para ser concluída até o final de 2024, prosseguiremos com a consideração de realização de uma carteira de motorista móvel, que registra as informações da carteira de motorista que pode ser acessada por um smartphone. Então é aquela velha história. Se você atrelar o seu My Number à carteira de motorista, você vai ter uma opção na página do My Number que você vai conseguir acessar ali as informações da sua carteira de motorista pelo smartphone. Aí você não precisa ficar andando com o cartão. O cartão que eu falo assim, com a carteira de motorista. Tá? Além disso, presta bem atenção agora. Tá? Esse ponto aqui é primordial. Além disso, procuraremos enviar as respectivas contas necessárias para a unificação dos cartões
My Number e os cartões de residência para estrangeiros. Sim, eles querem juntar o My Number com o Zaryukado. Eles querem pegar todos os estrangeiros no Japão, 100% da totalidade. Tá. E você vê que eles vão falar, enviar as respectivas contas necessárias para a unificação dos cartões. Então eles vão atrás de todos os estrangeiros no Japão, inclusive eu. O governo virá atrás de mim, porque eu não fiz o cartão. Tá? Então eles vão mandar alguma cartinha, alguma coisa. Ó, meu, faz lá o bagulho lá, porque a gente quer atrelar isso aí ao cartão My Number, sabe como é que é, né? Então, coopera com nós, como é que diz, né? Eu falo, desculpa o linguajar, tá? Mas tem muita gente que fala assim hoje em dia. Então, não que seja errado, mas eu acho feio, tá? Por isso que, por achar feio, eu já falo desse jeito. Mas, como eu falo assim, na ironia, tá? Mas, então já dá para você ter uma ideia. Ó, ressaltando, eu acho feio, não quer dizer que as outras pessoas achem feio, tanto que quem continuar falando desse jeito, o problema é de cada um. Tá? Então, o governo planeja fazer ajustes com base na proposta e tomar uma decisão do gabinete sobre a revisão dos planos de prioridade. Então você vê, eles vão priorizar, eles vão fazer uma revisão, então quer dizer que pode ser que aconteça o quê? Que a parte de atrelamento do cartão My Number com a parte do Zaryukado possa vir primeiro, tá, do que o número de a carteira de motorista no My Number, porque eles não decidiram a ordem ainda. Eles vão revisar o plano de prioridades. Porque dependendo do problema que está com essa parte do My Number, essa parte de atrelar a carteira de motorista ao My Number pode ser que seja jogado por último. Porque até eles refinarem o sistema, até eles verem toda essa nhaca que eles estão fazendo, porque é uma série de problemas que está acontecendo no My Number, com quase 8.000 recorrências, porque na última vez que eu havia gravado a matéria, estava com mais de 7.300 casos de erros no My Number. Até o momento dessa gravação, desse vídeo, que já apareceram outros problemas. Então já está em quase 8.000 problemas, desde fraude nas contas bancárias, endereço errado, inserção da informação do plano de saúde errado, emissão nos combines de forma errada, uma pessoa vai lá e quando ela pede sai outro endereço ali com o nome de outra pessoa. Então está uma série de erros, já está em quase 8.000 erros. E a tendência é só aumentar esse número de erros aí, quanto mais, como é que se fala assim, denúncias vão aparecendo. Porque aquela velha história, a partir da hora que aparece uma denúncia, a pessoa que passou por aquilo, ela fala assim, ó, aconteceu tal erro, eu vou lá denunciar também. Aí vai, aparece. Por isso que tem muitos casos que aparecem na polícia, que a polícia coloca a cara do peão e fala assim, ó, aconteceu coisa com tal pessoa, com esse peão aqui. Se mais alguém viu esse peão aqui, vem aqui e denuncia. É a mesma coisa. Tá? Principalmente no caso da conta bancária, a pessoa estava esperando o dinheiro nunca caiu na conta dela, e ela foi na prefeitura reclamar, e nisso foi constatado o erro. Porque não tem, como o governo não fez nada no papel, eles não têm como fazer uma contraprova. Então a pessoa precisa voltar lá para fazer a contraprova. Como é que se fala assim? A revalidação dos dados. E nisso era constatado o erro, no caso assim, a fraude. Então já dá para você sacar que muita gente vai ter dor de cabeça voltando nas prefeituras. Eu já tinha noção que esse tipo de coisa poderia acontecer também. Por isso que eu não fiz o cartão My Number até hoje. Tá? Mas é aquela velha história. Não só por isso, a parte fiscal também. Eu não quero o governo cutucando a minha parte fiscal. Né? Eu acho, tipo assim, acho que as pessoas têm que ter uma certa privacidade na vida. Nós já temos dados espalhados para tudo quanto é lado do governo japonês aqui. Você vê que para mudar de um estado para o outro, você tem que notificar que você está saindo aqui para ele notificar lá. Você é obrigado a fazer isso, esse registro de endereço. As pessoas novatas de Japão talvez não saibam disso, mas você é obrigado a fazer esse registro de endereço nas prefeituras. Então, praticamente assim, os governos eles já têm as noções sobre cada pessoa ali.
Então, mais isso sobre a parte financeira, pô, isso, como é que se fala? Isso sufoca o cara. Além que a gente não sabe o dia da manhã na parte financeira de cada um. E aí? E se a pessoa começa a fazer, como é que fala assim, um negócio informal, porque ela está com a corda no pescoço, e se ela está atrelada ao My Number, ela vai ter que pagar 100% dos impostos, e aquela parte de 100% dos impostos que salvaria ela para colocar um prato de comida. Porque nenhum negócio, tá? Pelo menos a grande maioria, começa grande, já começa rendendo. E aí? Como é que uma pessoa dependente já vai começar fazendo um registro de autônomo, pagando impostos sobre rendimento, se o rendimento da pessoa é muito pequeno? Então, dependendo até aquele negócio da pessoa engrenar, não vale a pena. E a mesma coisa do Naishoko. Quem faz Naishoko no Japão. Se a pessoa está atrelada ali e o cara que fornece o Naishoko faz o pagamento via conta, o governo sabe que a pessoa está fazendo Naishoko. E aí, dependendo da quantidade no montante que a pessoa está ganhando, a pessoa tem que pagar imposto sobre aquilo. E a pessoa, dependendo, está fazendo Naishoko ali para sobreviver. Muita gente não coloca isso, não leva isso em conta. Só quer a farra, eu quero 20 mil. Só que esquece do dia da manhã, desse atrelamento. Então tem uma série de coisas sobre o My Number que as pessoas desconhecem. Que esquecem que existe o dia da manhã também. Igual, por exemplo, tá, eu sou bem sincero, não vou ser hipócrita. Quando eu faço o Naishoko, eu quero 100% do dinheiro do Naishoko. Eu não quero ter que pagar imposto sobre o Naishoko. Por quê? Já não vem muito. O esforço é grande. Eu ainda vou ter que dar parte do meu esforço para o governo. Sabendo que eu tenho que pagar contas atrás de contas para o governo também. Sendo que o governo, quando eu preciso, tem hora que ele faz de tudo para não me dar o que eu preciso. Que sendo direito por lei. E aí? Já passei por muita coisa aqui no Japão. Por isso que eu falo que tem coisas assim que, como eu já passei por determinadas coisas, eu não estou determinado a pagar certos preços. Então, se eu não precisar de fazer o cartão My Number até 2026, eu não farei. Fato. Tá? Mas é aquela velha história. Vai de cada um. Tá? Esse é meu ponto de vista. Pelo um pouco das experiências que eu tive com o Japão. Foram poucas assim, que eu precisei do governo. E um pouco das experiências que eu precisei do governo não foram agradáveis. Só um grande exemplo. Trabalhei pra cacete no Japão, tive um problema de hérnia, precisei dar entrada no seguro-desemprego por causa do problema de hérnia. O governo japonês simplesmente falou, como você não está apto a trabalhar, não posso te dar o seguro-desemprego, vou deixar congelado para quando você estiver apto a trabalhar. Aí quando você puder contribuir com a comunidade, nós contribuiremos com você. E aí? Deu para você entender agora? Porque tem muita coisa que é injusta, sendo que a pessoa pagou ali, pagou as contas, pagou os impostos, fez a contribuição e quando ela é para ter o direito, o governo nega. E aí? Estou com problema de hérnia até hoje. Pergunta se está sobrando dinheiro para mim ir lá fazer o tratamento. Não está. Porque está cada vez pior a situação. Estou ganhando dinheiro com o YouTube? Muito pequeno. Minha média, quem quiser dar uma olhada, minha média mensal é $20. O que eu faço com $20 no Japão? E aí? Tá. Então, isso está sendo um certo desabafo, sim, porque é questão da minha realidade em relação ao My Number. Porque muita gente me pergunta, às vezes, japonês, por que você é tão descontente com o My Number? Porque, às vezes, o governo japonês ele faz certas medidas que deixam as pessoas descontentes. Tá? Então, se a pessoa ela puder dar esquivada de certas coisas, elas vão esquivar. Como é o meu caso, e o caso de muita gente por aí também. Então, já dá para você sacar por A mais B que aquela ideia da cenoura na ponta da vara, balançando ali com os 20 mil ienes, para mim, não colou. Por mais que eu necessite de dinheiro, não quis pegar aqueles 20 mil ienes. Porque eu sei que lá na frente, esses 20 mil ienes podem me dar dor de cabeça. Tá? E você vê que, por eu não pegar esses 20 mil ienes, isso é só um exemplo, tá? O governo japonês
Da mesma forma que muitos estrangeiros por aí, o governo japonês ele quer atrelar o My Number ao cartão de residência de qualquer maneira, para pegar esses estrangeiros igual a mim, que não estão fazendo o cartão My Number. E aí? Tá. Então já dá para você ter uma ideia de como a coisa está, como é que o cerco está se fechando. Então, mãozinha na consciência, tá? Como é que se diz? Porque para eles cobrarem é muito fácil, mas na hora deles darem, tá? É um Deus nos acuda. Então pensa bem se vale realmente a pena, tá? Contribuir 100% com o que eles falam. Eu não fazer o cartão My Number, não estou deixando de cumprir a lei. Até porque eles falam que o cartão My Number é opcional. Cansaram de falar que o cartão My Number é opcional. Então eu tenho a opção de não fazer. Só que eles estão fazendo de uma tal forma que esse opcional está se tornando obrigatório. Por questão de comodidade. Entende? Então você vê que eles estão comendo pela beirada ali. Você vê o tamanho da malandragem deles. Sei que o vídeo ficou com 31 minutos. Tá? Já vou encerrar por aqui. Mas isso é um grande desabafo meu pelo pouco que eu já passei em relação ao governo japonês. Venho no Japão desde a década de 80. Só para você entender. Graças a Deus precisei de poucas vezes do governo japonês. Só que as poucas vezes foram a grande maioria decepcionantes. Tá? Então, só pensa bem em determinadas situações e pense no futuro. Não pense que a barriga não dói agora, que aquela barriga não vai doer lá na frente. Tá? Então, só vai levando a coisa aí. Tá? E vida que se segue. E Maido